Então, continuando aqui, né, as características gerais da imunidade aos micro-organismos. Então, ou seja, o que geralmente acontece quando o sistema imunológico vai começar a combater esses micro-organismos. A primeira coisa é que essa defesa contra os micro-organismos ela vai ser mediada, tanto pelos mecanismos efetores da resposta inata quanto adaptativa. Né? No sistema imune inato, a gente sabe que ele é a defesa inicial. Em contrapartida, os micro-organismos eles evoluíram para resistir a essa imunidade inata. E a proteção é criticamente dependente dos receptores adaptativos. Como assim? O sistema adaptativo é uma resposta mais forte e sustentada, né? Ela gera células de memória. Então, um grande número de células efetoras e os anticorpos eles vão ser gerados para eliminar os micro-organismos e as células de memória vão, né, acabar protegendo o organismo contra infecções repetidas. No sistema inato, quando a gente fala que a proteção é criticamente dependente das respostas adaptativas, é porque só o sistema imune inato ele não seria capaz de combater essas infecções causadas por micro-organismos. Então ela vai depender da resposta adaptativa. Tá? Lembrando que tanto a resposta inata quanto a adaptativa elas dependem uma da outra. Mas nesse caso aqui, né, como em todos os outros, um sistema imune só inato ou só o sistema imune adaptativo não dão conta de proteger o nosso organismo de forma efetiva. Outra característica é que o sistema imunológico ele vai responder de maneira especializada e distinta, dependendo do tipo de micro-organismo que a gente tiver que combater. Então, ele vai se especializar no combate a esse micro-organismo para que o combate seja o mais eficaz possível. Né? Então, quando eu tiver diferentes micro-organismos, quer dizer que eles vão requerer diferentes mecanismos para serem eliminados também. E aí o sistema adaptativo ele acabou evoluindo para responder contra os micro-organismos da melhor forma possível. Um exemplo disso é a geração dos subgrupos da célula TCD4. Né? A gente pode lembrar lá que a gente tem os subgrupos TH1, TH2 e TH17. Cada um desses subgrupos vão produzir anticorpos específicos para cada tipo de micro-organismo, além das citocinas que a gente viu na última aula também. Outra característica aqui é que a sobrevivência e a patogenicidade dos micro-organismos em hospedeiros são criticamente influenciadas pela capacidade dos micro-organismos para evadir-se ou resistir aos mecanismos efetores da resposta imune. O que isso quer dizer? Na verdade, os micro-organismos e o sistema imune eles coevoluíram, né? Com o passar do tempo, com a exposição a esses micro-organismos, tanto os micro-organismos quanto o nosso sistema imunológico eles evoluíram e é como se fosse uma luta, né, para quem vai ficar vivo no final aí. Então, por causa dessa luta constante que eles têm, acabou gerando um equilíbrio entre a resposta imune e as estratégias que os micro-organismos apresentam para resistir a essa imunidade. Então, acaba que uma coisa vai puxando a outra. Né? Quando o micro-organismo ele consegue desenvolver um mecanismo que vai burlar o nosso sistema imunológico vai lá e consegue também se adaptar a essas modificações. E isso vem coevoluindo desde sempre. Outra coisa é que os micro-organismos também eles podem estabelecer infecções latentes ou que a gente também pode chamar de persistentes, né? Nesse caso, a resposta imune ela controla o micro-organismo, mas não elimina o micro-organismo. Né? O micro-organismo ele sobrevive dentro do nosso corpo, mas ele não propaga a infecção. Então, a latência é uma característica de infecções, principalmente de vírus, né? Mais especificamente ela é muito comum nos vírus de DNA e nas bactérias que conseguem entrar nas células, né? Que são as bactérias intracelulares. No caso dos vírus, né, o DNA viral ele vai ser integrado ao DNA da célula e aí
ele vai ficar no DNA, mas ele não vai usar a maquinaria da célula para produzir outros vírus, né? Então não vai sensibilizar o sistema imunológico dessa forma. No caso das bactérias, elas podem sobreviver dentro das vesículas que existem dentro das nossas células. Então, uma célula está infectada, essa célula conseguiu produzir uma vesícula que é como se tivesse encapsulado essa bactéria, e aí a célula também ela não vai disparar nenhum mecanismo avisando o sistema imunológico. Se, nesses casos, o sistema imunológico se tornar deficiente, e aí pode se tornar deficiente como? Quando a pessoa está acometida de um câncer, ou durante o tratamento do câncer, quando essa pessoa está fazendo o uso de imunossupressores, ou quando a pessoa é portadora de HIV, o micro-organismo que estava latente, ele pode ser reativado, e aí vai provocar infecção novamente. Em muitas infecções, as lesões teciduais, como eu já tinha falado para vocês, e as doenças podem ser causadas pelo próprio hospedeiro, ao micro-organismo, a resposta do sistema imunológico ao próprio organismo. A imunidade ela é necessária para a sobrevivência do hospedeiro, mas também pode causar danos, que são as inflamações. A gente vai ver isso com mais calma depois. E por último, os defeitos hereditários adquiridos na imunidade inata e adaptativa são importantes causas de susceptibilidade a infecções. O exemplo clássico aqui é o HIV. Quando o HIV ele infecta as células TCD4, ele vai causar um defeito na imunidade e aí as pessoas ficam mais suscetíveis a pegar outras infecções.